Quero saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para continuar estudando, meditando, tendo este devocional no Evangelho de João, as nossas segundas, quartas e sextas. E estamos no texto de João 16, vamos estar lendo somente 4 versículos do 12 ao 15, mas eu quero fazer uma pausa aqui e pedir a vossa oração. Nós aqui na Flórida acabamos de ser atingidos por um furacão há 2 semanas atrás e agora outro está se desenvolvendo, que é muito mais forte, e que nós esperamos em Deus, né, que não traga tamanha destruição, porque se continuar da maneira que está vindo agora pode ser bem terrível para nós aqui, que os irmãos orem pela segurança das famílias, enfim, o bem-estar daqueles que vivem aqui na Flórida e que esse furacão dê uma acalmada antes de entrar na terra para que não haja tanta destruição. Até o momento estamos bem, ainda que muita chuva, houveram alguns atrasos por causa da nossa viagem, por isso estamos um pouquinho atrasados hoje, mas graças a Deus estamos aqui com a palavra de Deus diante de nós e com o Senhor, pela pessoa do Espírito Santo habitando em nossos corações e por isso estamos juntos, aleluia, alegres com a palavra de Deus. Vamos ao texto bíblico, que são algumas coisas até interessantíssimas para nós meditarmos neste dia. João 16:12 diz: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá de tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. 3 explicações de Jesus que são importantes para nós percebermos neste dia. A primeira está no primeiro versículo, quando ele diz: olha, eu tenho muita coisa para falar para vocês, mas vocês não vão suportar agora. Então, me chamou a atenção esta palavra de Jesus, porque no caso, na época, eles não entenderiam, né? Antes que houvesse esta transição da ida de Jesus, da morte e ressurreição, aqui você sabe que Jesus ainda não tinha morrido, ele estava se despedindo dos seus discípulos, tudo ainda era muito forte, muito confuso para aqueles discípulos que estavam escutando. Vamos nos lembrar do contexto. Aqui Jesus não está falando com a igreja como um todo, nós incluído, não, ele está falando com os 12, né? Este é o contexto direto. Então, quando ele diz, vocês não podem suportar, ele está falando com aqueles 12 que estão escutando a ele, não conosco. No entanto, nós entendemos deste texto que algumas vezes, e agora também entra a experiência pessoal de cada um de nós, Deus revela coisas para nós, mas não em sua totalidade. Por quê? Porque ele sabe que nós não podemos suportar naquele momento. Então, Deus, em sua sabedoria, ele tem o tempo certo para revelar. Nós somos apressados. Nós não queremos esperar nada, nós queremos saber de tudo, como vai ser, Deus e etc. Já quer ver na frente, já quer ter a visão completa. Não. Mas Deus conhece o caminho, ele sabe as dificuldades, ele sabe o processo que nós vamos ter que passar e em sua sabedoria ele sabe inclusive a hora de dizer. Este é o primeiro aprendizado da palavra de Deus para nós. Segunda coisa, está falando no versículo 13 mais uma característica do Espírito Santo que estava para vir, que nós o temos agora, é parte da nossa vida, né? Nós como crentes, o Espírito Santo habita na igreja e individualmente em cada um dos nossos corações, mas no capítulo 16, versículo 13, ele fala de uma outra característica, olha lá. Ele diz, o Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade. Ora, Jesus estando ali presente, apesar de limitado por estar fisicamente aqui na época que estava andando na terra, né? Ele esclarecia as dúvidas dos discípulos. Se alguém chegasse a ele, mesmo que não fosse dos 12, ele podia ali explicar, e ele foi alguém que ensinou muita verdade do reino de Deus, das coisas espirituais para nós, está escrito nesta palavra. Mas depois que ele foi, o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes para estar, não é, com a igreja. Nós vemos, por exemplo, o que Paulo escreveu foi inspirado pelo Espírito Santo. E nós temos uma tremenda gama de conhecimento, de entendimento espiritual pelos escritos do
do apóstolo Paulo. E que são base para nós hoje entendermos se as experiências que temos, se aquilo que o Espírito Santo nos fala está de acordo com a palavra de Deus. Mas ele é o Espírito da verdade e nos guiará, portanto, em toda a verdade. E por que é que eu entendo o interessante de Jesus falar disso? É porque ele usou a palavra toda a verdade. A verdade, ela é algo absoluto. Ela existe e qualquer falha dela torna-se numa inverdade ou numa não verdade, não é? Mas isso acontece para todo lado. A verdade, ela pode estar completa, como Jesus fala, ele vai te guiar em toda a verdade, mas ela pode estar incompleta, ela pode estar faltando alguma coisa. Ela pode ser, como nós percebemos bem nos nossos dias, alterada. Ela pode, a verdade, ser acrescentada, ela pode ser retirada, e você vai lembrar de uma palavra que Jesus disse na revelação do Apocalipse, lá no finalzinho do texto de Apocalipse. Ele diz, olha, ninguém aumente, acrescente, nem retire nada da profecia deste livro. Senão, aí ele diz o que acontecerá. Ou seja, Jesus, a pessoa de Deus, garante esta escritura, esta revelação e impediu que esta verdade fosse aumentada ou retirada na palavra que nós temos. No entanto, fora dela, a verdade existe, não é? E nós conhecemos e temos certeza por causa da revelação de Deus, mas a verdade existe, mas ela pode ser alterada. Ela pode ser acrescentada, retirada, ela pode ser falsificada, e ela pode ser mal aplicada. Todas estas coisas acontecem ao nosso derredor, no nosso lidar, no meio evangélico, nos púlpitos das igrejas, em todo o tempo, né? Na nossa comunidade, com certeza muito mais. A nossa cultura altera a verdade que é de Deus. Mas o Espírito da verdade, ele tem esta função maravilhosa, que ele nos ensinará toda a verdade. E nós, quando o escutamos, quando nós lemos a Bíblia, aleluia, o Espírito Santo de Deus, ele nos ajuda para compreender e arraigar toda a verdade. E quando às vezes até a gente não tem o conhecimento teórico pela palavra, nós sentimos pela sua atuação. Eu tive algumas experiências, não muitas, mas algumas fortes na minha vida, que eu não sabia o porquê, mas eu sabia que o Espírito estava me impedindo de engolir, no melhor dos sentidos, de aceitar algo que estava sendo apresentado diante dos meus olhos, diante dos meus ouvidos, e eu não entendia o porquê, e depois de um tempo eu soube, eu procurei ajuda para descobrir, e era o Espírito Santo de Deus, certamente, aleluia, não permitindo que aquela falsificação entrasse na minha mente, no meu coração, mas este é um trabalho, esta é uma obra do Espírito Santo de Deus, aqueles que o têm e aqueles que o temem. E por último, que Jesus coloca aí, que é interessante, é repetido, nós já falamos sobre isso, nós não, Jesus, né? Isso é a beleza de nós estarmos aqui passando em cada versículo. Eu tenho aprendido tanto, irmãos. Eu tenho sido tão edificada por analisar cada parte deste texto, porque mesmo no meu devocional pessoal, eu não tomava tanto tempo para esquadrinhar cada pedaço, né, das Escrituras. Mas agora esta oportunidade tem sido realmente esclarecedora e fortalecedora para a minha alma. E qual é esta terceira coisa? É que o Pai, o Filho e o Espírito são um só. Você vai dizer, irmã, isso é óbvio. Mas a colocação do Filho, ele diz, olha, o Espírito Santo que está vindo, ele vai me glorificar porque o que é meu eu dei para ele, eu passei para ele, ele vai explicar para vocês, ele vai anunciar para vocês. Aí ele termina ainda dizendo, porque o que eu tenho eu recebi do Pai. Então, as três pessoas têm diferentes funções, mas nas suas atuações elas estão ligadas, porque é um só Deus. E quando você nega um, nós já estudamos isso num texto anterior de Jesus, você está automaticamente negando o outro. E nós temos uma gama enorme de uma doutrina falsificada que muitos dos nossos irmãos pentecostais, com medo do engano daqui, estão indo para um engano maior que está tirando fora o Espírito Santo do lugar que ele pertence.
Porque ele é Deus, ele é parte deste projeto do Pai, do Filho, e ele veio fazer a sua parte e está em nós. O seu batismo, os dons são para hoje. Não é porque alguns cometem erro, misturam com misticismo, misturam com outros espíritos. O erro de alguns não pode mudar a verdade de Deus. A saída não é ir para uma religião que o Espírito Santo, a manifestação está fora. Não! A saída é nós ficarmos na verdade, aleluia, porque Jesus colocou e propôs isso para nós. Ele vai vir e ele vai dar o que recebeu de mim. Eu vou deixar ele passar adiante para vocês. Ele vai estar com vocês, mas ele vai anunciar o que ele recebe de mim. E parênteses, ele diz aqui, o que eu recebi do Pai. Então nós não podemos negar nenhuma pessoa da Trindade em suas atuações. Porque muitas religiões e denominações referem-se ao nome da pessoa, referem-se à parte da atuação da pessoa, e eu estou falando das pessoas da Trindade, mas não aceitam em sua totalidade como Cristo e como o Pai disseram e ensinaram na sua palavra. Glorifico a Deus. Que Deus nos dê este entendimento, esta graça, para não nos comovermos nem nos movermos para nenhum lado do erro. O erro do sensacionalismo é tão grande ou maior como aqueles que estão adulterando o pentecostalismo. Mas nós não somos teólogos nem religiosos, nós somos crentes e crentes na palavra, na revelação que Deus nos concedeu. Que Deus abençoe a você e a minha vida também pela sua misericórdia. Muito obrigada pela sua presença aqui mais uma vez, em nome de Jesus. Amém.